Ó, nessa questão aqui, o que é que a gente tem? Ele tem, ó, o seguinte: o dono de uma grande rede de lojas de eletrônicos contratou uma grande empresa de consultoria para fazer um estudo sobre o adaptamento da loja e seus negócios em sua loja. O item mais interessado os proprietários tem uma noção real sobre a quantidade de pessoas que entraram para visitar a loja e a quantidade necessária para acabar efetuando a compra. No relatório enviado pela empresa de consultoria, o valor que representa esse item de interesse era de 0,123, 23, 23 e assim por diante. O que revela que as quantidades de pessoas que entraram na loja consomem produção. Então, veja, ele falou o que aqui para a gente? Ele disse que o item mais interessava ao proprietário era ter uma noção real sobre a quantidade de pessoas que entrava para visitar a loja e quantas pessoas acabavam por efetuar a compra. Então, ele quer uma relação, né? Então, por exemplo, se eu tivesse 1 por 4, para cada 4 pessoas que entravam, uma comprava, né? Então, quando a gente tem uma dízima, né, periódica, o que é que a gente tem, né? Essa dízima periódica é simples. A gente pode transformar em uma fração. Então, a dízima periódica, a gente pode transformar ela em uma fração. Lembra disso? Como é que a gente vai fazer essa transformação? Então, veja. Como é que a gente tem aqui? A gente tá assim, né? 23, 23, 23. Tranquilo? Então, o que é que a gente sabe? A gente sabe que a gente pode chamar esse valor todinho de x, né? Essa é a forma mais tradicional. A gente pode chamar isso tudo aqui de x, e aí a gente tem duas situações. O interesse da gente é parar antes da vírgula, né? Ou antes da primeira repetição e depois da primeira repetição. São as duas análises que a gente quer. Então, veja, a repetição, né, o 23. Se minha vírgula está aqui, o primeiro passo vai ser ficar antes dessa primeira repetição. Então, eu não andei uma casa para a direita. Se eu andei uma casa para a direita, o que é que eu posso afirmar, né? Quer dizer que eu multipliquei por 10, não é isso? Então, se eu multipliquei por 10, eu estou multiplicando toda a equação que a gente tem aqui. Então, esse x é 10 vezes x, beleza? Da mesma forma que agora, quando eu quero andar quantas casas? Mais duas, né? Então, se eu andei duas casas, eu não vou ter que multiplicar por 100. Então, vai ficar 123,23. E assim por diante, né? Então, aqui seria o quê? Se eu multipliquei por 100, eu vou acrescentar dois zeros. Beleza? Então, por que essa é a nossa estratégia? Para a gente conseguir meio que cortar essa parte infinita com essa parte infinita. Então, o que é que a gente faz com esses dois que a gente achou? A gente subtrai. Então, vai ficar 123,23, 333, menos 1,23, 23, e continuando, né? 1.000 menos 10 vai ficar 990. E aí, nessa subtração, essa parte do 23 corta com essa parte do 23 e fica 123 menos 1. Então, 123 menos 1, aqui eu esqueci do x, né? É igual a 990x. 122 é igual a 990x. Passa para lá, né? Então vai ficar, o 199 vai passar dividindo, então vai ficar assim, beleza? Eu já vou voltar. Deixa a gente só fazer agora também, pelo jeito mais direto, né? Então se liga. Se você tem todo esse valor, né? O que é que a gente olha? O 0,123, 23, 23, 23, assim por diante, né? O que é que a gente pode pensar na hora de transformar para uma fração? Veja, embaixo, o que vai estar dividindo, você vai colocar 9 para toda repetição de número. Então, quantos números estão se repetindo? Né, o 23?
Então, dois números estão sempre se repetindo. Tá vendo eles aqui, ó? Então, se a gente tem dois números que se repetem, então a gente coloca dois noves. Ah, Lucas, se fosse 1,2222, não é só um 2 que está se repetindo? Então, se só tem um número, você só colocaria um 9, beleza? Tá. O que é que a gente pensa mais agora? O que é que a gente vai dizer? Veja, tem algum número entre o 123 e a vírgula? Tem, né? Não tem o número um. Então, se tem um número entre a repetição e a vírgula, você coloca um zero. O que é que vai acontecer agora? Então, aqui embaixo já está feito, ó, você pode ver. Aqui já está certinho. Então, quais são os dois parâmetros para aqui e para baixo? As repetições e se tem um número entre a repetição e a vírgula. Então, entre a repetição e a vírgula não tem o número um, então eu coloquei um zero. Não são dois números que se repetem? Então, cada repetição eu coloco um 9, tá certo? O que é que a gente faz agora? Ó, agora é a parte de cima. A parte de cima é uma subtração do valor sem a repetição. Como assim? Todo o valor, tipo, toda a parte dele. Então, todo o valor seria quanto? Não é como se fosse 123. Então, todo o valor junto com a repetição seria 0, seria 123, né? 0, 1, 2, 3. Se eu tenho esse valor, ele é todo com a primeira repetição. Então, eu vou pegar o quê? Vou imaginar que é só a primeira repetição. Então, eu vou escrever assim, só para entender melhor isso. Então, a primeira repetição não é o 23, eu vou colocar como se fosse só isso, beleza? Para não ter que colocar o resto. Aí, veja, eu vou colocar o valor junto, tudo junto. O que repete, o que não repete, tudo junto. Então, toda essa parte aqui, tá certo? Então, todo número é 0,123. É isso? E agora, eu vou subtrair do que não está se repetindo. Então, o que é que não está se repetindo? Não é só o 0, 1. Então, eu vou pegar o valor com a primeira repetição e vou subtrair do valor sem a primeira repetição, certo? Então, vai ficar, ó, 122, porque 0 à esquerda não vale nada, e 990. Então, para cima, como é que se refere? Para cima, você vai escrever só até a primeira repetição, né? Então, você vai pegar o primeiro valor, é todo ele com a primeira repetição. E você vai subtrair da parte que não se repete, só isso. Beleza? Então, essa é a forma mais direta. Quando você vai fazer essa conta, você pode simplificar por quanto? Por 2, né? Então, se você sabe que é 122, dividido por 2 vai ficar 6, não é? E depois 1. O 990, você vai dividir por 2 também, e vai ser igual a 495. Então, para cada 495 pessoas que entram, 61 vão fazer a compra. E isso estaria onde? Está justamente na letra E de escola, beleza? Então, gabarito, letra E.